pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos juntos aqui novamente para ver uma matéria muito importante. E a matéria de hoje é a ética no serviço público, cada vez mais presente nos editais, porque a administração pública, ela quer servidores éticos que sabem aplicar a legislação de forma coerente, de forma moral. Então, a ética está presente nos editais, beleza? Tem várias matérias aqui que a gente vai estudar dentro de ética. Você vai sentir uma similaridade com direito administrativo, com direito constitucional, porque estão todas interligadas, tranquilo? Então pegue o seu material, fique confortável aí, vamos juntos nessa jornada na ética de serviço público com a professora Larissa Nani. Vamos lá, galera? Bora pra cima com a animação, que a gente chega lá. Vamos falar o conceito de ética. Primeiramente, eu quero pontuar que ética é uma ciência, tá? É uma ciência porque ela tem estudos sobre, ela tem doutrina sobre, ela está presente em diversas faculdades. Então, a ética é uma ciência. E é uma ciência que estuda o comportamento moral dos homens em sociedade. Então, nós vivemos em sociedade. Então, o que acontece? O conceito de sociedade são pessoas que eles vivem coletivamente, em um meio, beleza? Então, a ética é a ciência que vai estudar o comportamento moral desses indivíduos dentro da sociedade. Pois não basta aplicar a lei. Eu preciso aplicar a lei dentro dos contornos éticos. Então, a gente não vai ter apenas um conceito que eu aplique a letra fria da lei. Sim, eu tenho que estudar esse comportamento dentro da sociedade. Então, a lei, ela anda junto com os princípios, junto com os valores sociais. E a ética é isso, ela está aliada a essa questão da legalidade, da moralidade, que a gente vê lá no artigo 37 da Constituição Federal, ela também está ligada com a ética que a gente vai estudar aqui. Tranquilo? Então vamos lá. Eu quero pontuar também que a ética dentro do serviço público, ela é mais rígida do que no comportamento social entre particulares. Porque quando eu estou representando o Estado, quando eu estou atuando como agente público, a administração pública, ela tem mais obrigações do que um particular na sociedade. Porque ela administra os bens que não são dela. Ela administra os bens que possuem lá como donos e proprietários, de acordo com a Constituição Federal, do próprio povo. Então, tudo emana do povo. Então, a administração, ela é uma mera gestora desses bens. Por isso que é mais rígido esse comportamento. Então, a gente vai avaliar o comportamento da administração pública de forma mais rigorosa do que a gente analisa o comportamento dos particulares. Tranquilo? A ética no serviço público, ela não vai depender só da moral. Por exemplo, a moral do que é certo, do que é errado. Eu tenho uma régua moral. Eu, Larissa, e você que está aí na sua casa. Todo mundo tem uma régua moral. Só que aqui vai ser além. A ética não é apenas essa régua moral do que é certo e errado, segundo os ensinamentos sociais. Nem apenas o que está na lei, o que é de direito, ou seja, aquilo que é permitido ou proibido. Aqui eu vou trazer uma intersecção, então eu não vou isolar a moral da legalidade. Eu vou interseccionar, eu vou unir os dois. Aqui eu tenho um comportamento que está previsto nos valores morais, o que é moral, e eu tenho um comportamento que é legal. Eu não posso isolar, eu não posso ter um comportamento ou legal ou moral. Eu preciso aliar esses dois. Esses dois precisam caminhar juntos. Caminhando junto, esse ponto de encontro aqui
traz a questão da consciência ética. Então, eu, como servidor público, eu não vou apenas aplicar a lei simplesmente pura e do jeito que tá. Eu vou tentar entender os contornos morais, eu vou trazer esse ponto de encontro entre os dois, beleza? Olha só, o direito, tá? O direito no sentido amplo aqui, ele também vem de leis que o próprio Estado cria. E essas leis que o Estado cria, né, em regra aqui pelo Poder Legislativo, ele também está dentro desses contornos da moral. Então, uma lei, ela deve ser moral. Ela tem que respeitar o princípio da moralidade. Porque a base principiológica é uma base de inspiração. Ela é uma base que vai sustentar também o ordenamento jurídico. Tranquilo? Parece que tá muito filosófico, né? Parece que tá muito, ai meu Deus, professora, que viagem, que loucura. Mas você vai ver que as questões de prova, elas são mais técnicas, tá? A gente tem que entender esse contorno doutrinário, esse contorno filosófico, para você conseguir entender o que é que explica a matéria de ética, essa ciência, tá? A ciência da ética, ela também está presente em leis como a Lei da Improbidade Administrativa, o Código de Ética de Servidores. Por isso que é importante você entender essa base teórica. Ter uma base teórica, mas sem essa preocupação de ficar decorando conceitos e se entender o que trata a disciplina, beleza? Bom, um comportamento ético, ele pode ser entendido também como um comportamento honesto, tá? Você cumprir o seu horário de trabalho sem burlar o sistema de ponto é um comportamento ético, tá? Cumprir esse horário de trabalho, não usar o cargo para benefício próprio, tá? Por quê? Aqui eu tenho dois princípios bases dentro da administração pública, tá? Que um deles é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Então, olha só, para você entender por que a ética, ela vai ser o ponto de encontro entre a moral e a lei. Um prefeito de uma cidade, ele tem competência legal para asfaltar, né? Ele tem essa competência. E aí, o que acontece? Esse prefeito pode asfaltar, deve, né? Uma política pública, né? De saúde, de segurança, tudo está ligado, saneamento básico. Então, olha só, esse prefeito, ele pode asfaltar os bairros, ele deve, né? Agir dentro da possibilidade jurídica aqui. E aí, o que acontece? Um prefeito vai lá e, visando o seu interesse, o seu benefício próprio, asfalta em um bairro ou a rua que ele comprou uma casa. Mas o interesse dele não é o bem da coletividade. Ele visou o seu próprio interesse, ele utilizou o cargo dele para benefício próprio. Essa conduta do prefeito está dentro da lei? É uma conduta legal? É uma conduta legal, porque ele tem competência, ele tinha previsão orçamentária, só que ele não visou o bem comum, ele visou o seu interesse. E aí desviou do quê? Da moralidade. Por isso que eu preciso que uma conduta legal seja ao mesmo tempo moral. Tranquilo? Beleza? Então você, como servidor público, vai seguir a lei, mas também vai seguir os contornos da moralidade para ser um servidor ético. Tranquilo? Beleza? Bora lá. Aqui, na administração pública, no serviço público, a questão de ética e moral, ela muda um pouco, porque ela é mais severa, tá? Porque na sua vida privada, às vezes, você pode até não cumprir uma questão com ética. Você pode ser uma pessoa desonesta e sem descumprir a questão da lei. E aí, não vai reverberar no campo jurídico para você não vai ter uma represália, muitas vezes vai passar batido. A gente conhece diversas pessoas desonestas que não acontece nada com ela, que na administração pública é diferente. Você não cumpre contornos de previsão de princípios, você não segue a moralidade, vai ter a responsabilidade.
beleza? Princípio é norma, e a norma deve ser cumprida. A norma, ela pode ter base principiológica, ela pode ter base legal, e a administração pública tem o dever de cumprir essas normas, tanto princípio como leis. Tranquilo? Olha só, então como eu disse para vocês, as regras de ética aqui, elas não são apenas conselhos de boas condutas, de boa conduta. Ela tem força de lei. Ou seja, se eu tenho um servidor que ele é antiético, né? Ele não cumpre as normas de ética, só assim, não sendo uma boa pessoa. Vocês sabiam que dentro da legislação tem que o servidor tem que atender com cortesia uma pessoa no serviço público? Ele é ético quando ele faz isso. Então, vamos lá. O servidor não age eticamente, mas ele também... Ele não age eticamente, ele não vai ser uma boa pessoa, beleza. Só que vai ter o quê? Consequências no mundo jurídico dele como servidor. Se ele fosse uma pessoa isolada da sociedade, pode ser que não tenha nenhuma consequência, mas ele sendo servidor, ele representa o Estado. Ele é obrigado a seguir as normas de ética. O servidor violando essas regras, né, ele pode ser punido legalmente. A gente tem advertência, que é aquela de amoestação verbal. A gente tem a suspensão, que ele vai parar de trabalhar por um período e não vai receber salário. E a mais grave, a gente tem a demissão, tá? Que é uma punição, uma sanção. Diferente da exoneração, que pode não ter cunho de punição. Tranquilo? Beleza? Respira que tem mais coisa. Olha só. Resumo rápido. A moral é diferente do direito. Cada instituto tem seu conceito diferente. A moral, ela vem da consciência e dos costumes. Então, geralmente, aquela sociedade, ela já tem um comportamento do que ela acha moral e não é não moral, tá? E alguns destes comportamentos viram até lei materializada. Tranquilo? E alguns comportamentos, eles ainda não são regulamentados por lei, então eles só ficam mesmo no costume, que é uma regra de conduta, tá? O direito é diferente, o direito vem da lei e pode ser imposto. Mas lembrando que um costume pode virar lei também. Tranquilo? A ética no serviço público, então, une os dois. Ou seja, vou unir a consciência coletiva, os costumes com a lei. Aí eu vou ter um comportamento ético. Tranquilo? Acho que ficou tranquilo. Acho que vocês entenderam. Não entendeu? Para o vídeo aí, dá uma lidinha no material, rever a aula, tá? Porque são conceitos diferentes mesmo, né, gente? É uma questão que tá mais no abstrato. Então, é um pouco mais, às vezes, compreensivo que vocês fiquem aí um pouco confusos, tá? Mas acho que ficou bem tranquilo aqui. É questão da ética no serviço público, vai unir os dois, beleza? São regras morais transformadas em normas legais, que podem gerar punição se forem desrespeitadas. Beleza? Vamos falar agora do fator universal da ética. Eu tenho vários fatores universais da ética dentro do serviço público. Aí, o que acontece? Natureza do indivíduo, né, o caráter moral elevado. Eu tenho que, como servidor público, ter o meu caráter moral mais elevado do que uma pessoa comum. Ai, professora, isso não é justo. Lógico que é. Você representa o Estado. Você representa a instituição que organiza a sociedade. Então, além de ser servidor, você precisa ser exemplo. Então, o servidor público, ele precisa ser exemplo. Ele precisa gerar a confiança na população. Quanto mais a população, as pessoas acreditem que existem pessoas preparadas, éticas e moral dentro do serviço público, as instituições vão passar mais credibilidade, tá? Então, é necessário esse comportamento ético. Então, o servidor deve possuir integridade, probidade, imparcialidade.
Eu ser conduta íntegra, proba, reta. Lembra, a avó de vocês falava, ai, fulano é reto. Não é porque ele não era torto, não é isso. Reto é aquela conduta moral. Você vê que é aquela pessoa que faz as coisas certinha, que não passa ninguém pra trás, que não quer se aproveitar de ninguém, aquela pessoa que devolve o troco quando tá errado. Existem pessoas assim? Eu acredito que é a maioria. Tá? Eu sou daquelas pessoas 100% positiva. Eu acho que a maioria das pessoas são éticas, morais, são corretas. O negócio é que o ruim tem mais publicidade, né? O que dá mais engajamento hoje em dia. Então só sai coisa ruim, né? Então a gente tem que aguçar em nós pessoas, né? Socialmente integradas, que acreditar que a pessoa que está ao meu lado, ela não vai fazer nada de ruim comigo, não vai furtar meu celular. Isso quer dizer da bobeira? Não, né? O professor não tá falando pra você ficar lá mosqueando. Não é isso. Eu tô falando que você tem que acreditar que as pessoas têm uma régua moral, beleza? Porque senão a gente para de conviver em sociedade, né? E o ruim, ele sempre tem mais publicidade, né, galera? Mas é isso. O servidor deve possuir integridade, probidade, imparcialidade, responsabilidade, respeito. Respeitar cada cidadão, independentemente desse cidadão. Ser uma pessoa que tem mais rendas, que tem uma estrutura socioeconômica, ou uma pessoa em condição de rua. Eu não vou tratar diferente essas pessoas pelas camadas sociais que elas estão inseridas, ou pelo seu credo ser igual ao meu. Gente, você como servidor público, não interessa o credo da pessoa. Não vai colocar em jogo as suas particularidades, vai atender todo mundo igual. Da mesma forma, beleza? Lembrando sempre que quem representa o Estado representa os interesses coletivos. É aquela impessoalidade, né? A gente tem aqui um princípio muito legal, que é a impessoalidade, que é o quê? A impessoalidade, ela é muito ampla. A impessoalidade ter que fazer concurso público, ter que fazer licitações para não prestigiar determinadas pessoas, como também visar o interesse coletivo, ou seja, aquele chamado bem comum, né? Então, eu como servidor público, eu não vou visar o meu interesse como fez o prefeito que asfaltou a rua da casa que ele comprou. Não, eu vou visar o interesse coletivo. Qual é a melhor rua para asfaltar naquele bairro? Então, isso é visar o interesse coletivo e não o meu interesse. Tranquilo? Se o interesse coletivo coincidir com o seu interesse, excelente, muito bom. Agora, você praticar um ato administrativo inteiramente inserido no seu interesse pessoal, tá errado. Tá fugindo das margens da ética. Isso reverbera no seu campo? Sim, porque aqui a gente está falando de pessoa que representa o Estado e não falando numa pessoa que está agindo na sua particularidade dentro da sua conduta social. Tranquilo?